Famílias do Jardim Cristo Redentor em Ribeirão voltam a cobrar escola de ensino fundamental e médio. Faz 3 anos que o bairro foi inaugurado e até hoje a proposta de construção não saiu do papel. E outro problema com a volta às aulas agora é a falta do transporte das crianças para outras escolas. As famílias se reuniram com o presidente da Associação de Moradores do Jardim Cristo Redentor para apresentar as dificuldades que vão ter com a volta às aulas. Tudo isso porque o bairro ainda não possui escola, só tem uma creche. Existe até uma representação no Ministério Público cobrando a construção. No começo de dezembro nós participamos de uma reunião onde teve Prefeitura, Secretaria de Educação. A informação lá para nós, uma informação totalmente trágica, é que seriam 2 escolas de aproximadamente 2.500 metros e a Prefeitura pediu para que a construtora fizesse somente uma escola de 5.000 metros, que é a creche, que eu falei, como falei, o tamanho totalmente desproporcional, e a escola de ensino fundamental ela ficou para trás. Além da falta de escola no bairro, os pais enfrentam um outro problema: o transporte para as crianças que foram transferidas para instituições bem longe daqui. O trajeto é de cerca de 30 quilômetros, ida e volta por dia, e as famílias não têm condições de bancar uma van particular. Eu não tenho condições de pagar. Tem uma pessoa que talvez vai poder levar ou não, não tenho certeza ainda, mas ela vai cobrar R$200 por mês. É pesado para a gente. O Antônio tem um filho de 10 anos que estudava numa escola no centro da cidade e foi transferido para outra sem aviso. Ele também está preocupado com o transporte. Quando ele estudava na Barreto, ele tinha um transporte gratuito, né? Que o ônibus passa aqui todo dia, leva. Só que agora, depois que transferiu, disse que lá não tem ônibus. Eu liguei ontem, inclusivamente, lá na secretaria, e eles falaram que nem estão sabendo se vai ter ônibus, se não vai ter. Eles não conhecem, porque os alunos tudo é lugar próximo, nunca teve esse problema daqui do Cristo Redentor, e a gente aqui do Cristo está sem poder fazer nada. A Cristiane é mãe do Eduardo e está na mesma situação. A prefeitura está com totalmente descaso, né, com a gente, porque nossas crianças são pequenas, né, nunca andaram sozinhas na rua, transferiram nossos filhos para uma escola bem longe daqui do bairro, né? E eles não querem disponibilizar ônibus, nem que seja para levar e buscar, né? Então a gente está Deus dará aqui nesse bairro, porque ninguém está se importando com a gente. Ia ser melhor ter uma escola aqui no bairro, porque uma escola lá no centro não tem como, é muito longe. Ainda tem que chegar em casa muito tarde. Centenas de crianças estudam fora do bairro porque não tem escola. E faz mais de 3 anos que a região foi inaugurada com cerca de 20.000 moradores no Cristo Redentor. Era para ter sido entregue o bairro com escola fundamental e médio. Isso está em contrato e não foi entregue. Foi feito um desvio de informação dentro desse período e simplesmente ninguém conseguiu nos trazer uma informação concreta ainda cadê a escola do Cristo Redentor. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação esclareceu que, referente à construção da Escola de Ensino Fundamental, a licitação será publicada ainda no primeiro semestre e que o ensino médio não compete ao município. Sobre o transporte escolar, a legislação define que o município atenda o transporte até o estudante completar 12 anos. Após essa idade, o responsável pelo aluno precisa solicitar o passe livre. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube a advogada Amaranta Torcato. Amaranta, boa tarde, prazer te receber aqui mais uma vez. É um bairro afastado da área central e lá se vão 3 anos sem uma escola por perto. Está na hora de recorrer à justiça? E aí vem outra pergunta. Os próprios pais podem tomar essa atitude? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, toda vez que a administração pública sucumbe diante da clareza do texto constitucional relativo à obrigatoriedade da oferta de educação para crianças e adolescentes, é possível socorrer-se do judiciário, pleiteando inclusive a imposição de multa ao poder público por descumprimento de ordem judicial. Diante da enorme carga tributária suportada no Brasil, a contrariar, por exemplo, a falta de recursos públicos para efetivar essas políticas
públicas não têm mais respaldo. A Constituição Federal assegura, o princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, quando estabelece que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação. Esses pais podem buscar o Ministério Público, que analisará a viabilidade de ajuizar uma ação civil pública, caso já não tenha realizado, bem como podem procurar a Defensoria Pública em caso de hipossuficiência econômica e até um advogado particular para analisarem, por exemplo, a viabilidade de impetração de um mandado de segurança contra o município e o Estado, se o caso. Bem, a gente sabe que a pandemia agravou ainda mais toda essa situação, né? Então, esse ano, 2022, a Prefeitura tem uma dívida muito grande com essas crianças lá do Cristo Redentor? Com certeza, André. O bairro Cristo Redentor, por notícia veiculada pelo próprio site da Prefeitura em dezembro de 2018, é o maior bairro planejado do Brasil com quase 7 mil casas e recebeu cerca de 800 milhões de reais de dinheiro público em investimentos. É importante mapear quantas crianças e adolescentes integram essas 7 mil famílias, As gestões públicas com o fechamento das escolas por tanto tempo durante a pandemia poderiam ter melhorado seus processos de gestão e compilado mais dados com o objetivo de aprimorar o acesso aos serviços públicos. Mas a maioria das gestões públicas não se organizaram dessa forma, A Prefeitura, quando falamos do ensino fundamental 1, seriam crianças de 6 a 10 anos, e o Estado, referente ao fundamental 2 e o ensino médio, se não são capazes de viabilizarem de forma universal e com igualdade de condições o acesso e permanência na escola, deveriam ao menos proverem, por exemplo, através de voucher educacional, o ingresso dessas crianças e adolescentes em instituições privadas, fazendo assim uma parceria público-privada, por exemplo. Agora, oferecer vaga a um adolescente, a uma criança, no caso aí do ensino municipal da Prefeitura, numa escola que fique a 15 quilômetros de distância da casa dessa criança, é aceitável? Sem dúvida alguma não é aceitável. Ainda mais em uma região como a nossa, uma região rica. A dificuldade de acesso à escola traz diversos prejuízos e pode piorar ainda mais os números de abandono escolar. Ainda que seja provido o transporte público, 15 quilômetros não é uma distância razoável para que uma criança em uma cidade como de Ribeirão Preto possa frequentar uma escola. Isso deveria ser a exceção da exceção, não uma realidade para cerca das 7 mil famílias. Agora, tem pais que até denunciam que os filhos são transferidos de uma escola para outra e aí até sem um aviso prévio, sem uma conversa. O bom senso não deveria ser uma regra no ensino municipal? Com certeza. Acho importante a gente ressaltar que toda criança e adolescente tem o direito de estudar em uma escola próxima à sua casa ou trabalho de seus pais ou responsáveis. A criança também tem direito de permanecer na escola em que ela formou vínculos, porque já frequentava há um certo tempo. Então, assim, se por um lado a criança e o adolescente têm direito de estudar em uma escola próxima, por outro, caso essa criança mude de bairro e a escola não seja mais próxima da sua residência, mas os pais querem mantê-la naquele local justamente por conta da qualidade do ensino e ou até dos vínculos já formados, o poder público não pode transferir essa criança sob o argumento de que ela não reside próximo à escola. Já tem julgados nesse sentido nos tribunais. E a comunicação por parte do município é muito importante, até porque trazer a família para perto da escola é o que contribui para uma educação de sucesso, O que só a gente deve ressaltar também é que esses pais e responsáveis devem sempre manter seus dados atualizados junto às instituições de ensino para serem localizados com maior facilidade, se necessário. Amaranta Torcato, advogada, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Uma boa semana. Obrigada a vocês. Até mais.